Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva, e ele foi o que se destacou pregando o evangelho e fazendo sinais e maravilhas entre o povo da igreja. Vendo isso, os sacerdotes chamaram pessoas e pagaram pessoas para dar falso testemunho contra ele. E as pessoas chegam lá com acusações falsas diante dele, falando que ele diria que Jesus ia destruir o templo, que Jesus estava para acabar com a lei de Moisés. Então os sacerdotes chamam Estevão para ir lá se retratar e saber se era isso mesmo que estava acontecendo. Ele responde, mas de uma forma meio estranha, porque ele não tenta se defender, ele não tenta falar nada ou falar que era verdade ou que era mentira. As pessoas chegam diante dele e falam: Estevão, é verdade o que elas estão falando? Aquilo é verdade mesmo? E ele começa a pregar para as pessoas, contando a história toda do evangelho, desde Abraão até Jesus, e falando de todos os profetas que a igreja matava, e pregando contra as pessoas que estavam ouvindo ele. Ele tinha todo o direito de se defender, era mentira o que estavam falando. Ele podia se retratar e falar o que é a verdade mesmo, o que estava acontecendo, mas ele não se preocupa em se defender, ele só se preocupa em pregar o evangelho para aquelas pessoas. Ele só se preocupa em falar para aquelas pessoas do evangelho de Cristo, que ele tinha vindo e que eles tinham matado Cristo, mas era Cristo o Deus. E ele começa a ir contra essas pessoas e falar do evangelho para elas, e ele nem se preocupa em se defender. E a gente aprende com ele uma coisa, que a gente não pode ficar tentando manter o nosso ego, manter as nossas aparências e, não, mas falaram mal contra mim, eu vou lá me retratar e eu quero ver, eu não vou levar desaforo para casa. Tem que levar. A gente não precisa nos defender e ficar dando argumentos para nossa defesa. É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos defende. Não deve existir no nosso coração essa grande preocupação de defender o nosso orgulho, defender aquilo que nós falamos. Só fala, olha para Cristo, é Ele o meu chefe, é Ele o meu dono, eu estou fazendo as coisas por meio dele. Paulo, quando questionado e falando aos Gálatas, ele também chega e fala: não me aborreçam, não me encham o saco, eu carrego em mim as marcas de Cristo, eu estou andando com Ele. E essa deve ser a nossa atitude quando confrontado por amor ao evangelho, por defender o evangelho. Apenas olhar e falar: olha para o chefe lá em cima, é ele que manda.